criança interior ferida. Como se comporta o adulto que tem a criança interior ferida? O adulto que tem a criança interior ferida, quando você fala não pra ele, você já viu aqueles homens que você fala não, aí ele fica bravo, aí ele te agride, né? Ele te ofende, ele tenta se defender te agredindo? Você já viu aquele homem que, ou mulher, ou você já viu aquele tipo de pessoa que quando você fala não, essa pessoa tenta se defender? Já viu aquele tipo de pessoa que sempre só pensa que o mundo gira em torno dela ou dele, que as coisas têm que ser exatamente perfeitas do jeito que ele quer e se algo sai diferente, essa pessoa se frustra? Como se o mundo fosse acabar porque uma coisa não saiu como essa pessoa queria. Ao invés de relaxar, de entender que as coisas mudam, situações acontecem o tempo inteiro. Nós precisamos ter tolerância com o outro, assim como o outro tem tolerância com a gente, né? Porque a gente quer que o outro seja tolerante com a gente, mas e nós? Estamos sendo tolerantes com o outro? Estamos simplesmente pensando em nosso benefício próprio ou entendendo que não é só sobre mim? Ainda que a minha vida individual, a minha expansão, a minha evolução seja sobre mim, enquanto eu continuar acreditando que o mundo em torno gira, porque só as minhas emoções são importantes, porque só aquilo que eu quero tem que ser, não, a gente tem que entender que os outros, as pessoas em geral, né, elas têm as necessidades individuais, elas têm os gostos preferenciais individuais, que são únicos e que devemos respeitá-los, né? Então, assim, a criança interior ferida, ela tá o tempo inteiro o quê? Precisando se defender de alguém. Ela acredita que ela precisa se defender e para se defender, o que ela faz? Ela coloca armadura, então ela às vezes é grossa com você, te trata mal sem necessidade nenhuma, fala mal de você ou faz algo ruim com você, tenta falar de uma forma agressiva com você, ou te ignora, acreditando que é um ato bom. Mas na verdade, o que ela está fazendo com isso? Está se comportando como uma criança. Então, assim, o mundo tá cheio de adulto com criança interior ferida, se comportando feito criança. Não sabem ouvir não. A primeira coisa que eu percebo num homem quando eu começo a conversar com ele, e esse é o primeiro ponto que eu dou indício se ele tem alguma chance ou não comigo, sabe qual é? Quando eu falo não pra ele, qualquer coisa. Eu quero ver como que ele reage. Quando eu falo não pra ele, como que ele reage? Ele vai respeitar o meu não ou ele vai insistir? Eu falei não, não vem. Não vem. Não faça isso, não quero. Pare. E a pessoa não ouve. Você imagina. Não quero. Esse tipo de pessoa, homens e pessoas com criança interior ferida que não sabem ouvir não, elas também não sabem dizer não. Então o tempo inteiro elas vão ficar te falando sim. Por quê? Porque elas não querem te desagradar. Porque elas preferem deixar você confortável do que te desagradar. Eu não. Eu prefiro deixar você desconfortável, mas não fazer aquilo que eu não quero fazer para te agradar. Se eu não quero fazer, eu vou falar não. Eu não sou obrigada. Eu não vou fazer uma coisa para você gostar de mim. Ou você gosta de mim pelo que eu sou, pelo aquilo que eu represento pra você, ou não goste de mim. Ponto. A gente não tá aqui pra... Aí tem um monte de gente que quer ser exaltado, né? Quer ser... Ai, quer todo mundo lá babando o ovo, lambendo. Ai, uma coisa tão patética, tão ignorante. E eu vejo assim, eu observo. E assim, eu gosto de ser bruxa, mas às vezes eu sei de coisas que eu nem gostaria de saber. E vejo coisas e sinto... Coisas que assim eu falo, que nojento, é tão pequeno, tão a troco de quê? E eu não julgo, porque eu já estive nesse lugar. E aí como que você faz para trabalhar a sua criança interior ferida? Você tem que começar primeiro se autoanalisar. E é para isso que servem as terapias holísticas. Uma sessão de terapia holística, quando você vai, que você faz uma meditação personalizada, que você faz uma limpeza energética, o que você está fazendo para você? Você está dando um momento para você
para sair desse mundo de Bob que você vive, né? Essa matéria que tá só aqui encarnada na matéria, a vida é muito mais que isso aqui. A evolução, a expansão. E quando você se conecta dentro da expansão, você traz o que? Benefícios para a sua vida material. Por quê? Porque daí você lida com a vida material de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais leve. Você não leva tudo a ferro e fogo. Você não briga com tudo e com todos porque as suas vontades não foram servidas. Você vai levando a vida de uma forma com plenitude. Você vai focando mais, vai prosperando mais, vai levando mais. Por quê? Porque você está levando a energia. Adianta estar cheio de dinheiro no bolso e tá com a energia péssima? Adianta fazer um monte de coisa, de plástica, ai, tá bonita, gostosa, mas tá podre por dentro, adianta? Não adianta, amor. Não adianta, então você precisa cuidar do seu interior. Cuidar do interior é ter tempo para olhar as feridas, olhar aquilo que dói. Por que eu preciso me defender? De quem que eu estou tentando me defender? Por que isso me incomoda tanto? Se questione, pergunte para você mesmo. Será mesmo que eu preciso levar tudo tão a sério? Será mesmo que eu preciso brigar e fazer tudo isso? E analisar. Porque às vezes também a gente, né, principalmente pessoas que querem viver muito no espiritual, a gente tá aqui pra viver a matéria, tá, gente? A gente é humano, tá? E humano faz coisas de humano, vive, namora, beija na boca, vive coisas aqui da Terra, tá? Então nós estamos aqui na Terra pra quê? Pra viver em equilíbrio. Se fosse pra viver só espiritual, a gente não tava nem aqui, tava todo mundo no além. Entendeu? Se fosse para viver só o material, a gente não teria tanto estresse, tanta intolerância. Né? Tanto trauma, porque a gente tá aqui para lidar, para aprender, para quê? Para depois que morrer, reencarnar ou não, a gente evoluir e ser melhor, né? Então, o que é trabalhar a criança interior? É olhar para essas questões que me atrapalham na minha vida, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Porque senão a gente vai afastando as pessoas da gente. A gente vai afastando as pessoas porque a gente quer que o mundo seja da forma que a gente quer e as coisas não é assim. Não é. Eu não me arrependo de muitas pessoas que eu tirei da minha vida. Mas eu tirei pessoas da minha vida porque eu precisava impor os meus limites. E quando você impõe os seus limites, é quando você se respeita, é quando você se enxerga, é quando você reconhece o seu passado, reconhece a sua história, né? Respeita a sua jornada, quando você abre um leque de expansão e tem empatia com o outro. E aí você para dessa competição, do julgamento, e aí você vai limpando, curando por dentro e liberando por fora. Né? Então, se você está com a sua criança interior ferida e deseja fazer uma limpeza energética, né? Uma sessão de cura da criança interior para trabalhar isso, clica no link da bio e agende já a sua consulta. Um grande beijo da bruxa. Deixa diluir, tá? O mundo não gira em torno da sua volta. Você não é criança mais, você é uma pessoa adulta. Então haja como adulto. Aprenda que tá tudo bem ouvir não. Se a pessoa te disser não, respeite. Simplesmente respeite sem questionar. Ninguém é obrigado a te explicar por que ela não quer fazer algo. A gente não precisa ficar, eu não quero ir nesse lugar. Mas por que você não quer ir? Porque não quero. Não é não. Por que você não quer ficar comigo? Porque eu não quero ficar com você. Não é não. Por que você não quer ir fazer isso? Porque não é não. Então respeite o não. E quando você começa a respeitar o não do outro, você começa a aprender a dizer não também. E aí facilita, porque vira um equilíbrio. A gente não precisa ficar agradando ninguém. A gente faz se a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente ama. Mas a gente não é obrigado. E vai ter dias que a gente não vai estar bem. Vai ter dias que as coisas vão mudar. E a gente precisa ser tolerante com o outro, assim como a gente gostaria que o outro fosse tolerante com a gente. Então que a gente possa se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? E refletir. Então eu deixo essa reflexão com vocês. Beijo, beijo.